Uma nota que foi assinada pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin. Fachin, que saiu em defesa da primeira turma do Supremo, né, que foi responsável pela condenação, pelo julgamento de todo o processo envolvendo Carla Zambelli. E disse que viu com preocupação a decisão da justiça italiana e que ainda o julgamento da ex-deputada, segundo Fachin, transcorreu conforme a Constituição Federal brasileira, com direito ali à ampla defesa, passando por todo o processo de apresentação de denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República até o julgamento pela primeira turma. Nessa sexta-feira, a Corte Suprema da Itália fez o anúncio, publicou uma decisão que tinha sido tomada lá no dia 22 de maio sobre a anulação da extradição de Carla Zambelli. Essa manifestação de Fachin hoje, então, acontece exatamente após a Corte italiana fazer críticas ao julgamento que aconteceu aqui no Brasil, que condenou Zambelli por aquele crime de tentativa de invasão ao Conselho Nacional de Justiça, ao sistema do CNJ. Segundo a apuração do nosso âncora Gustavo Uribe, para a Corte italiana houve violação do direito a um julgamento justo. A decisão afirma que o relator desse processo aqui no Brasil, ministro Alexandre de Moraes, chegou a acumular funções, sendo vítima de um dos crimes imputados, então, a Carla Zambelli, até integrante do colegiado julgador. Então, ele foi vítima e juiz no mesmo caso, que afetaria, segundo a Corte italiana, a imparcialidade do processo e, por isso, Carla Zambelli não poderia ser extraditada. Vamos lembrar que a ex-deputada fugiu do Brasil após ser condenada a 10 anos de prisão por invadir o sistema do CNJ. Posteriormente, ela também foi condenada a outro crime, por porte ilegal de arma e ameaça também naquele episódio em São Paulo, às vésperas da eleição. Sobre essa segunda condenação também há aí um outro processo de extradição lá na Itália que está em andamento. A gente segue acompanhando. Volto com vocês. Carol Rosito, muito obrigado pelas suas informações ao vivo de Brasília. Em entrevista ao analista Pedro Venceslau, o advogado de Carla Zambelli disse que o nome da ex-deputada precisa sair da lista da Interpol. Então, deixa eu trazer o Pedro Venceslau para a tela conosco. Boa tarde, meu caro. Qual é o risco apontado pelo advogado Fábio Panhosi, com quem você conversou hoje, depois de ser divulgada a decisão da Justiça italiana, que negou a extradição e passou recados, criticou, de certa forma, a condução deste processo aqui no Brasil. Boa tarde, agora com calma, Débora e Yuri. Olha, o advogado Fábio Panhosi diz que agora começa uma nova etapa do ponto de vista jurídico. Ele ainda não consegue entender direito como fica a situação da Carla Zambelli no que se refere à difusão vermelha da Interpol, aquela lista de nomes que ficam retidos nos aeroportos e não podem e acabam presos. Então, a Carla Zambelli estava na lista da difusão vermelha. Quando chegou na Itália, foi presa porque estava nessa lista da Interpol. Interpol é uma associação das polícias do mundo inteiro. Mas agora o advogado não sabe dizer e também está procurando entender se ela está liberada para circular pela União Europeia, por exemplo, ou se ela não pode deixar a Itália. Conversei hoje mais cedo com o nosso especialista em segurança pública, o Eli Jonas Maia, que diz que aparentemente, no primeiro momento, quando a pessoa é presa, o nome sai da difusão vermelha da Interpol. A questão é que ele pode voltar para a lista da Interpol se houver um pedido ou da Polícia Federal Brasileira ou do governo brasileiro, que pode acontecer a pedido do Alexandre de Moraes. Então é uma situação que ainda é nebulosa. A Carla Zambelli agora está na Itália, está se estabelecendo na Itália, nós vamos falar mais disso daqui a pouco, mas gostaria de poder ter essa liberdade de circular por outros países. Então, o Fábio Panhosi vai pedir ajuda ao governo italiano para fazer essa interlocução com a Interpol, para falar com as autoridades policiais, para entender exatamente como é que fica a situação jurídica dela. Evidentemente que no Brasil ela não pode pisar mais nesse momento, porque ela tem uma ordem de prisão contra ela. Agora, pode sair da Itália? Essa é outra questão que ainda precisa ser respondida. Muito bem, obrigada. Pedro Venceslau, por enquanto, ele volta daqui a pouquinho com a gente.